Olá pessoal, eu sou o Mário Trentin, seja bem-vindo a mais um episódio do PMOcast em que vamos falar sobre o SAFe, o Scale da Agile Framework, versus o DA, o Discipline Agile. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, falando sobre agilidade, em alguns episódios anteriores, em vídeos lá no YouTube, eu tenho procurado explicar um pouco as abordagens ágeis, como essas abordagens ágeis evoluíram. Agora temos até abordagens híbridas, combinações de tradicional, ágil, novos frameworks, novas metodologias. E tudo isso tem acontecido porque as necessidades das organizações são diferentes. E hoje eu quero falar sobre esta escalabilidade, porque um dos maiores problemas das organizações é fazer com que múltiplas equipes trabalhem juntas e fazer com que essas equipes trabalhem em sinergia para todos os objetivos da organização. Se a gente parar para pensar, adotar a gestão ágil em uma única equipe não é assim tão difícil, certo? Você pode selecionar uma equipe piloto, enfim, 10, 20 pessoas, né? Procure manter aí em torno das suas 10 pessoas de acordo com algumas orientações. E você pode treinar essas pessoas utilizando o Extreme Programming, utilizando o Scrum, utilizando o Kanban, ou mesmo outras coisas que você quiser utilizar. Esta equipe vai poder agora trabalhar de uma maneira incremental, progressiva, adaptativa, definindo os seus próprios backlogs ou visões de produtos e releases, conforme diferentes nomes destas abordagens escolhidas, e o pessoal vai conseguir se organizar, né? Então você vai conseguir formar uma equipe autônoma, auto-organizada e tudo mais. O problema vem quando essa equipe depende de outras áreas, quando você precisa de um colega emprestado lá de uma outra equipe da engenharia, do marketing, você precisa de uma pessoa específica de determinada tecnologia que não fazem parte da equipe, mas sim de outras equipes e que poderiam prestar serviços para esta equipe ou mesmo ceder os recursos, né? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o SAFe, o Scale da Agile Framework. Então, o SAFe aplica princípios dentro de uma ideia de ágil escalável. Ou seja, isso pode valer tanto para desenvolvimento de softwares quanto para qualquer tipo de organização ágil como um todo. O que acontece é que os nossos métodos ágeis, eles ajudam em grande maneira de que nós possamos fazer o trabalho mais rápido, fazer o trabalho de uma maneira melhor, de uma maneira incremental, adaptativa, em que a gente pode aprender com essas coisas, lidar com as incertezas e entregar coisas mais rápido. O entregar coisas mais rápido é porque nem sempre a gente vai entregar tudo. A gente faz uma priorização de valor, né? E pensando nesta agilidade organizacional, a gente precisa conseguir fazer com que as nossas equipes possam trabalhar de uma maneira coordenada, né? Então, o SAFe é entendido ou se descreve como um sistema de implementação de ágil, lean e práticas de DevOps, ou seja, práticas ágeis, lean e DevOps, de uma maneira escalável dentro das organizações. Ele pode ser utilizado de maneira livre, permitindo que você faça adaptações na sua organização de diferentes maneiras. Você encontra as informações em scaledaagile.com, se preocupando com os princípios. Então, temos 10 princípios fundamentais do SAFe, que eu já vou mencionar, e essa mudança de mindset da cultura, não somente para poder empoderar uma equipe única, mas sim para que a gente possa pensar nas interfaces e nas dependências entre as diferentes áreas, ou seja, a gente vai poder pensar aqui num portfólio ágil, nós vamos poder pensar numa integração com operações, nós vamos poder pensar na organização como um todo, numa melhoria global e não somente numa melhoria pontual de uma única equipe, tá? Então, princípios, né? E depois nós vamos ver os princípios do DA ou Discipline Agile. Então, os princípios do SAFe, princípios Lean e ágeis, são a gente ter uma visão econômica. Eu acho isso fantástico, né? Eu uma vez vi um colega que estava falando sobre estratégia e sobre a execução da estratégia nas organizações, e ele fala que toda decisão
econômica. E é muito importante a gente ter essa visão, mesmo que seja uma organização sem fins lucrativos ou um governo, toda decisão é econômica, ela tem prós e contras, nós vamos ter benefícios, e esses benefícios, embora possam ser tangíveis e intangíveis, eles acabam se traduzindo de alguma maneira em custos e receitas. Se você parar para pensar, até uma organização sem fins lucrativos, o próprio PMI, o Project Management Institute, é uma organização sem fins lucrativos, ele precisa pagar os seus funcionários, certo? Então tem custos, entre outros custos, né, materiais, marketing, distribuições, e ele precisa, portanto, também de receitas. Então, embora a orientação, o propósito da empresa vai ser diferente entre governos sem fins lucrativos e com fins lucrativos, toda decisão é uma decisão econômica. Precisa considerar prós e contras. O segundo princípio é aplicar o pensamento sistêmico. Não adianta a gente querer melhorar uma área, melhorar uma equipe, aplicar aquela gestão ágil em uma única equipe se a organização como um todo, como um sistema geral, não estiver sendo otimizada. Terceiro princípio, assumir a variabilidade e preservar opções. Então aqui a gente pode estar falando tanto da variabilidade entre comportamentos, entre processos, entre resultados, quanto na variabilidade do próprio framework quando aplicado a áreas diferentes. Quarto princípio, construir de maneira incremental e rápida. Então essa questão de integrar ciclos de aprendizagem, melhoria contínua, pensar em retrospectivas, isso é fantástico, pessoal. Não tem nada igual isso. Quando a gente vê uma organização em que as suas equipes estão discutindo formas de melhorar, você pode ter certeza que essa é uma organização que estará em um outro patamar daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos. Porque o grande fundamento da adaptação, todo mundo fala sobre tailoring, né? Você pega uma receitinha de bolo, pega um framework, pega uma metodologia, mas você precisa entender o seu contexto. Isso só ocorre quando as pessoas estão discutindo. Poxa, por que a gente não muda o nome disso? Não modificamos um pouco esta reunião, esta ferramenta? E aí sim vão surgindo as melhorias incrementais de uma maneira rápida. Princípio 5, nós temos milestones, temos a avaliação de objetivos a partir de milestones dentro desses sistemas de trabalho. Ou seja, a gente precisa, pessoal, ter métricas e entregas. O Discipline Agile fala bastante sobre diferentes métricas, né? Aqui estamos falando dos princípios do SAFe, mas fazendo aqui um paralelo, a Disciplina Agile tem as nossas métricas consistentes, tem as métricas como OKRs, os Objectives and Key Results, e nós temos outros tipos de métricas adequados para cada organização. Então, quando a gente pensa, para cada organização não, para cada equipe. Então, quando nós temos diferentes tipos de medições, nós podemos combinar essas métricas voltadas a uma organização individual, que é o que o DA chama de GQM, Goal Question Metric, com métricas globais da organização, os nossos OKRs, e nós possamos ainda ter outros tipos de métrica conforme necessário, mas sempre precisamos medir. Se você não mede, você não acompanha, você não melhora. Princípio 6 do SAFe, visualizar e limitar o Work in Progress, o WIP, né? O nosso maldito trabalho em andamento ali, o multitasking ou as coisas pela metade, o estoque de trabalho. Então, reduzir tamanho de fila, reduzir tempo de espera, reduzir pacotes de processamento, pacotes de trabalho, pacotes de entrega, esse é o grande segredo da agilidade em qualquer tipo de organização, em qualquer tipo de framework. Não há como a gente ter agilidade e eficiência se você estiver com mega pacotões de trabalho. Não dá para a gente ter agilidade se a gente tiver filas enormes, esperas, desperdícios. Então, pensar a sua organização como um todo para essa eficiência de limitar o trabalho em andamento, né, o estoque de trabalho, o work in progress, é muito importante. E como é que a gente faz isso? O princípio 7 diz um pouco, né? Aplicar cadência, ou seja, a gente desenvolve um ritmo, uma sincronização de planejamento
orquestrando essas diferentes equipes aqui para elas trabalharem de uma maneira legal. Para te dar uma experiência aqui do que a gente tem feito na Trentin Gestão e Tecnologia, não ser somente um episódio aqui de princípios, né? Pô, princípios, legal, muito bacana, né? Como é que eu uso essas coisas? A gente procura pensar sempre no sistema, ou seja, a organização como um todo. Não adianta, por exemplo, uma equipe de soluções ter resultados melhores se a entrega em operações não acompanha isso, se a equipe de governança e de business development não acompanham isso. Então não adianta fazer otimizações locais nas equipes. Isso a gente já aprendeu com bastante testes e dificuldades, que a gente precisa sempre pensar na empresa como um todo, como um sistema, como uma cadeia de valor. Essa cadeia de valor tem a jornada do cliente, ou as jornadas do cliente, como direcionadoras de valor, no nosso caso, e isso sempre como uma perspectiva econômica, ou seja, as mudanças são feitas com uma perspectiva econômica. E a gente foi fazendo isso em mudanças graduais da nossa estrutura organizacional ao longo dos últimos 3 anos. Então essa mudança incremental aqui, né, nem sempre ela é tão rápida quanto a gente gostaria que fosse, mas o importante é você não pular etapas no processo. Não dá para você transplantar um modelo de uma organização para outra organização e esperar que aquilo vá funcionar. As pessoas precisam construir o seu modo de trabalho, e isso vai trazer a cultura, vai trazer a otimização, os processos, e aí à medida que saírem pessoas ou entrarem novas pessoas, aquela cultura já foi estabelecida e será mantida. E esse aspecto de cadência é fundamental, não dá para a gente ter partes ali de gargalo da organização e outras tentando empurrar o trabalho, né? O trabalho tem que ser puxado dentro de uma cadência. Vamos falar dos nossos 3 princípios finais aqui do SAFe, e aí então vou falar um pouquinho do Discipline Agile e do que virá pela frente em nossos próximos episódios aqui do PMOcast. Bom, o 8º princípio, você desbloquear a motivação intrínseca dos trabalhadores do conhecimento. Então, isso é uma coisa que está perseguindo hoje as organizações, os gestores, porque nós falamos dessa era dos trabalhadores da informação, information workers ou knowledge workers, e a motivação é muito diferente, pessoal, muito diferente. Hoje as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar, elas estão preocupadas com a sua qualidade de vida, com os desafios, com o conhecimento, também com os aspectos financeiros, mas em combinações diferentes do que a gente tinha no passado. Não é que o salário, o benefício, o dinheiro não é mais importante, não, claro que continua sendo muito importante, é um fator fundamental, mas outros aspectos agora começam a brigar ali pela motivação das pessoas. É muito importante a gente ter isso em mente. Eu falei em vários episódios anteriores sobre isso, sobre os 5 níveis da liderança do John Maxwell, sobre a comunicação não violenta, criar um bom ambiente de trabalho, o que nos leva ao princípio 9, que é a descentralização de decisões, permitir que as pessoas tomem decisões e assim elas tenham comprometimento e ownership, o sentimento de propriedade naquilo que foi decidido. Por último, princípio 10 do SAFe, organizando em torno de valor. Então esses princípios eles são muito importantes. Eu vou deixar o link aqui, que é do próprio site do Scale da Agile Framework, muito bacana. Lá tem o modelo completo, eu vou falar sobre outros aspectos do modelo e sua adoção por organizações em próximos episódios. Mas nesse episódio aqui, eu quero comparar um pouquinho com o Discipline Agile e também falar sobre os princípios do Discipline Agile. Então, o Discipline Agile e o livro Escolha o Seu Modo de Trabalho, que é o Choose Your Way of Work, também temos lá princípios, já vou falar aqui quais são os princípios do DA, mas a grande ideia do DA é que teve esse grande problema, digamos aí, de as pessoas, as organizações saírem adotando um framework ágil, como por exemplo o Scrum, que é o mais conhecido deles, e depois se tornarem pouco produtivos. Por quê? Porque fizeram uma otimização local, fizeram uma implementação parcial. E o DA, ele traz um kit de ferramentas, né? Então é chamado de um toolkit e não de uma metodologia ou de um framework,
E esse toolkit está baseado no método racional, no nosso pensamento crítico para a melhoria contínua. Ou seja, você identifica um problema, técnicas potenciais, testa essas técnicas, verifica a efetividade, adota o que funciona, abandona o que não funciona, compartilha o seu conhecimento e fica dentro deste ciclo até você atingir resultados melhores. Então, o DA ele está preocupado em que as áreas funcionais possam também ser integradas, habilitadoras das equipes ágeis, porque senão as áreas funcionais vão se tornar gargalos ou vão se tornar impedimentos. Você pensa aqui que você precisa de alguém do recursos humanos, não tem, precisa de aquisições, não tem. Então, assim, se a sua equipe é ágil e o restante da organização não é ágil, já matou a agilidade aqui, né? Não tem como você ser ágil dentro de um contexto em que todo o restante lá não é ágil, tá? Então, o Discipline Agile Toolkit, ele trata da agilidade organizacional, a agilidade da empresa, né? Criar essa empresa que se move rapidamente, a Nimble Enterprise, e buscar uma otimização do todo. Isso é feito em uma camada, ou Process Blades aqui, Foundation, né, de fundamentos. Vamos falar sobre isso em outros episódios dedicados a cada aspecto aqui. Temos o Discipline Agile Enterprise, o Value Stream, a camada de valor, o Discipline Agile DevOps, que é onde está esta parte de entrega aqui, né? O Discipline Agile Delivery, segurança, Data Management, Release Management. Mas antes de entrar nesses aspectos aqui do modelo como um todo, que eu vou discutir no próximo episódio, eu queria falar sobre os princípios, até para a gente poder comparar com os princípios do SAFe e ver que, na minha opinião, o SAFe e o Discipline Agile acabam trazendo um outro nível de governança e escalabilidade, um outro nível de organização e de agilidade organizacional para tudo aquilo que a gente conhecia de ágil anteriormente. Então, quando a gente fala em princípios, né? Primeiro princípio do DA, encantar os clientes, delight customers. Então, aqui você está preocupado realmente em entregar valor para os seus clientes, não só com uma equipe, mas com a organização como um todo. Tem um segundo princípio que é o be awesome, ser maravilhoso, né? Ser uma pessoa fantástica ali, ou um time fantástico, que está muito relacionado àquela questão de motivação, do nosso oitavo ou nono princípio ali, né? O oitavo princípio da motivação intrínseca lá do SAFe. Terceiro princípio, e esse para mim é uma das grandes sacadas, né? O contexto deve ser considerado. Então, agora mesmo, né, eu estava respondendo algumas perguntas aqui no meu Instagram e o pessoal perguntou, poxa, qual que é a melhor ferramenta de gestão de projetos para um projeto de 2 meses? Eu falei, gente, depende do contexto. Não é somente uma duração, não é somente um aspecto do projeto, né? Se for uma parada geral de manutenção, ela tem menos de 2 meses, você vai utilizar uma baita ferramenta aí, como o Project, uma ferramenta bem robusta aí, vai ser necessária para esse projeto. Se for um projeto de 2 meses, que é, por exemplo, sei lá, o meu planejamento da festa de final de ano de uma empresa menor, você não precisa tantas coisas aqui. Legal? Então, o contexto é muito importante. O contexto é muito importante. Além disso, nós temos o quarto princípio que eu gosto muito, né, de pragmatismo, ser pragmático. Eu acho que hoje a gente está num mundo de tanta mudança, de tanta incerteza, que as pessoas e as organizações que aprenderam a se mover na incerteza, muita gente fala dessa questão de performar no caótico, né? Você conseguir trabalhar de alguma maneira boa dentro de um contexto ali de muitas mudanças, muitas incertezas, né? Então, ser pragmático significa que ações que eu posso tomar, quais coisas que estão sob o meu controle. Você tem o nosso quinto princípio de que as escolhas são boas, alternativas são boas, quer dizer, não tem uma só maneira de fazer uma coisa, nós temos poder de escolha.
Tem o nosso sexto princípio aqui de otimizar o fluxo, ou seja, tudo é otimização do fluxo, tudo é otimização do fluxo. A gente precisa pensar nas decisões econômicas, né? Toda decisão é uma decisão econômica. Temos o nosso sétimo princípio aqui, só ver aqui se eu não contei os princípios errados, né? Então, quinto, sexto, sétimo princípio, se organizar em torno de produtos e serviços, ou seja, as organizações agora cada vez mais estão buscando otimizar os seus produtos e serviços. E por fim, a compreensão ou entendimento da organização como um todo. Então, nós temos aqui a nossa organização como um todo, que é o Enterprise Awareness. Bom, esses são os princípios do SAFe e os princípios do Discipline Agile. E aqui a gente tem, como falei, orientações para que a gente possa criar agilidade organizacional, quer dizer, uma empresa que é realmente ágil como um todo, né? Uma empresa de 10, 20, 100, 200, 10 mil, seja lá quantos forem funcionários aqui, que vão permitir a gente ter um grande resultado em adaptação, em velocidade, em motivação daqui para frente. Bom, aproveita e deixa os comentários aqui, me conta como está sendo a agilidade dentro da sua organização. Me fala um pouco quais desafios você tem enfrentado, que ferramentas tem utilizado também. Nos próximos episódios eu vou me aprofundar no Discipline Agile, explicar um pouco melhor, inclusive vou criar uma playlist lá dentro do YouTube, então youtube.com/Mário Trentin, vou criar uma playlist explicando com aulas, tudo certinho lá, sobre o nosso Discipline Agile para as pessoas que querem se aprofundar nesta área. É isso aí, um grande abraço e até o próximo episódio.